Caros estudantes, com este vídeo eu quero-vos dar o feedback do eFólio A explicando bem o que é que se pretendia no geral em cada das linhas do que era perguntado. Portanto, este eFólio A pedia-vos para pesquisarem na internet uma estratégia ou um plano de educação para a sustentabilidade aplicado a nível local. Quer seja, por exemplo, um plano para aplicar a nível de um município, de um concelho, ou a nível de uma organização. Eu queria que caracterizassem em 4 pontos esse mesmo estratégia ou plano. Antes de mais, queria referir que, embora eu tenha solicitado que fosse um plano ou estratégia a nível local, eu considerei certo se também se identificassem um plano que estava direcionado para uma região, por exemplo, a região dos Açores, ou para vários concelhos, portanto, para umas áreas maiores, também considerei correta a pesquisa. Neste caso, eu escolhi a nível local porque sei que há muitos planos a nível dos municípios e também a nível das organizações. Então, no ponto 1, eu solicitava que fizessem uma identificação do nome da estratégia ou plano, a identificação do site www onde o encontraram, esse mesmo plano ou estratégia, e a identificação dos objetivos desse mesmo plano. Ou estratégia, eu aqui também considerei se identificavam um projeto ou uma política, ninguém identificou políticas, mas por exemplo muitos identificaram mais projetos do que planos de determinada ação. Mas eu aqui queria chamar a atenção e fiquei um bocadinho preocupada porque alguns de vocês, não todos, não identificaram um plano, uma estratégia, ou que seja, de educação para a sustentabilidade, mas um projeto de intervenção com determinado objetivo, não necessariamente, ou mais abrangente, onde estava incluída a educação. O que eu quero dizer com isto? Por exemplo, alguns de vocês identificaram, por exemplo, o plano de mobilidade elétrica, se não me engano, para os Açores. E identificaram os vários objetivos desse plano, onde o que se pretende é, por exemplo, que aumentasse o número de carros para serem através de fonte elétrica. Mas isto por si só não é um plano de educação. Um plano de educação é eu intervir com as pessoas no sentido de lhes alterar as atitudes e os comportamentos para passarem a utilizar uma unidade elétrica. Ou, por exemplo, uma coisa é eu tenho o plano Nacional de Gestão de Resíduos, que tem determinadas metas, que eu quero que em 2020 reduza 100% os resíduos que vão para aterro. Mas isto é um plano de intervenção na área da gestão dos resíduos. Subjacente a este plano está eu educar as pessoas, por exemplo, no sentido de separarem os resíduos, colocarem nos contentores para eu conseguir aumentar a matéria-prima de materiais diferenciados. Portanto, são questões diferentes e alguns de vocês misturaram um pouco estas questões. E o que eu queria era um plano que leve à alteração ou comportamentos das pessoas no sentido de determinado objetivo para a sustentabilidade. E isto era importante que estivesse claro na vossa cabeça, porque no futuro profissional, se a entidade empregadora ou o vosso responsável solicita um plano de educação, o que tem que fazer é neste sentido de alterar, de sensibilizar as pessoas no sentido de mudarem os seus comportamentos face a determinado objetivo ambiental. Portanto, esta pergunta valia um valor e eu mesmo, para alguns casos que identificaram esta tal intervenção sem ser a nível da educação, considerei pelo menos metade da cotação. Mas de resto, muitos de vocês identificaram planos corretos, nomeadamente planos relacionados com a educação para a compostagem, ou planos relacionados com a gestão do território, com a mobilidade elétrica, como já falei, a reciclagem dos óleos, a reciclagem de rolhas, ou próprios planos gerais que muitos dos municípios têm de educação das pessoas sobre determinadas temáticas, seja os resíduos, o consumo de água, energia, etc.
Depois, na linha 2, pedia-se o público-alvo, valia 0,5 valores, e isto bastava que identificassem, obviamente, qual era o público-alvo desta ação de educação, não, uma vez mais, por exemplo, se fosse o tal plano de mobilização elétrica, o que se pretendia era, porque sei que dentro deste plano geral de mobilização há uma determinada área de intervenção que era mudar atitudes e as pessoas para estarem sensibilizadas e passarem a usar os veículos elétricos. Mas o que se pretendia era só a questão do plano em relação à educação destas alterações de comportamentos. E o público-alvo não é o público-alvo, ou pode não ser, pode coincidir, obviamente, com o plano em geral, ou só com quem é que se pretende que seja alvo destas ações. É a população em geral, é os jovens através das escolas, é as empresas para determinada fim. Por exemplo, alguns de vocês identificaram um plano relacionado com o turismo sustentável, e aqui o que se pretendia era que os agentes turísticos também assinassem um determinado acordo para práticas mais sustentáveis. E aí, obviamente, que a educação é junto dos agentes do turismo para optarem por efetuarem práticas mais sustentáveis. Depois, na linha 3, atenção que eu perguntava as metas definidas e a sua implementação. Aqui a meta tem que ser uma coisa específica pelo próprio conceito, aliás, como veem nas metas dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, em que as metas definem determinadas ações específicas para um determinado ano. Ou seja, por exemplo, uma meta geral, mas que não é de um plano de educação, mas de um plano de gestão de resíduos, é, por exemplo, que, como eu já referi há bocado, que em 2020 se faça um valor ano base atualmente de 2019, eu consiga reduzir em 20% os resíduos indiferenciados para irem para aterro, ou então aumentar em 20% a reciclagem de resíduos. Mas eu tenho que ter um ano para o qual eu quero atingir essa meta e que um valor específico. No caso de um plano de educação, normalmente as metas estão relacionadas com, por exemplo, eu quero que num determinado plano para o município de Seixal, eu quero que em cada uma das ações que eu vou realizar junto às escolas que participem 300 professores ou 400 professores, ou quero fazer 50 ações até 2020. Portanto, têm que estar relacionadas com tudo o que seja com ações da educação ambiental. Ou então, por exemplo, um projeto de educação para a separação dos resíduos numa escola, e o que eu quero é que no final do projeto os contentores que lá coloquei nas escolas estejam sempre cheios ao final do mês, por exemplo. Depende, obviamente, como o sistema está montado. Portanto, eram essas metas que eu queria para a implementação desse determinado plano. E relacionado, obviamente, com as metas estava a última pergunta, portanto, esta das metas valia um valor, a última pergunta que valia 0,5 valores, porque este e-fólio só valia 3 valores no total. Perguntava-se o nível de cumprimento no terreno dessas estratégias ou plano. Aqui, imaginemos que eu quero um conjunto de ações em que eu quero que participem, por exemplo, 1000 pessoas. No nível de cumprimento, eu dizia assim, senhora, eu vou chegar ao fim e vou ter a participação de 1000 pessoas, ou eu vou ter 1000 pessoas sensibilizadas, ou vou conseguir que os tais contentores indiferenciados para as diferentes fileiras dos resíduos, as embalagens, por exemplo, fiquem sempre cheias ao final da semana ou ao final do dia consoante. Portanto, são níveis de cumprimento dessas mesmas ações. Muitas vezes estão relacionadas com o número de ações que se pretende e com o número de pessoas que participam nestas ações, porque é a forma mais fácil de medir. Obviamente, se quiser avaliar alterações ou
de atitudes ou comportamentos, terei que utilizar normalmente questionários ou outras formas mais complexas. Mas normalmente neste tipo de planos o que se fala é X ações que ocorrem até 2020. Alguns de vocês disseram, e bem, que essa informação não estava disponível, justificaram ou pelo menos referiam qual era de facto o que é que se pretendia, e eu aí considerei correto. Mas alguns de vocês foram vagos, não responderam concretamente a cada item, fizeram um texto corrido, e verifiquei que de facto não responderam a cada um destes 4 itens. Mas pronto, espero que este vídeo os tenha esclarecido, era isso que eu pretendia, que compreendam o que é que se pretendia em termos de conteúdos. E já sabem que qualquer questão que queiram colocar, qualquer questão que não esteja clara, vejam o feedback individual que dei a cada um. E depois, se quiserem colocar alguma dúvida, sabem que estarei sempre disponível. Resta-me desejar a continuação de bom estudo e bom trabalho.